O apóstolo João é jogado na caldeira de óleo fervente, uma cena inesquecível. Graça e paz, meu amigo. Você está no canal Desvendando Milagres e sintonizado com o mundo. Sabendo que o Senhor Jesus realizou muitos milagres e cada um deles teve resultados, penso que nem mesmo em todo o mundo haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Se você ouviu que o apóstolo João foi jogado em uma caldeira de óleo fervente e milagrosamente sobreviveu, é verdade. Neste vídeo, vamos falar sobre isso. Dos 12 apóstolos chamados por Jesus, 10 deles morreram como mártires. Judas Iscariotes, o traidor, tirou a própria vida. Mas o último apóstolo a morrer encontrou um destino muito diferente. O apóstolo João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, autor de alguns dos livros do Novo Testamento. João é geralmente conhecido dentro da tradição cristã como o discípulo amado. João era filho de Zebedeu e Maria Salomé. Seu irmão Tiago também pertencia ao grupo dos 12 discípulos de Jesus. Possivelmente Tiago era mais velho que João, pois ele sempre é mencionado primeiro nos evangelhos. O apóstolo João era pescador por profissão. Seu pai era um homem próspero no negócio da pesca. Como ele tinha alguns empregados, João seria o mais novo dos 2 apóstolos, provavelmente tendo cerca de 24 anos na época do chamado de Jesus. Antes de se tornar um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João era seguidor de João Batista. João teve um primeiro encontro com Jesus e, após um curto período, tornou-se um de seus discípulos regulares. Alguns eventos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre a personalidade, caráter e aparência de João. Em uma ocasião, o Senhor Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão, e muito provavelmente essa designação apontava para a natureza explosiva dos 2 irmãos. Isso indica que normalmente eles eram homens com emoções controladas, mas em certas situações a raiva se manifestava rapidamente. Um exemplo disso pode ser visto quando os habitantes de uma vila samaritana se recusaram a receber Jesus. Nessa ocasião, os 2 irmãos imediatamente sugeriram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Como ele estava indo em outro momento, alguém que não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos de Jesus estava expulsando demônios. João então foi reclamar com o mestre, dizendo: Vimos alguém que, em teu nome, expulsa demônios, mas não nos segue, e o proibimos. Embora tal declaração aponte para um temperamento forte, também indica o profundo amor e grande lealdade que o apóstolo João e seu irmão tinham pelo Senhor Jesus. Isso significa que ninguém conhecia Jesus mais do que João. Ele andava com Jesus diariamente. Na grande noite da última ceia do Senhor, ele foi o que se reclina no peito de Jesus. Ele pessoalmente perguntou sobre a identidade do traidor. João foi confiado pelo Senhor Jesus com o maior número de responsabilidades e esteve presente em quase todos os momentos e eventos narrados no Novo Testamento. Destacamos 3 ocasiões importantes no ministério de Jesus e João estava presente. Primeiro, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Segundo, no momento da transfiguração. E terceiro, durante o período em que Jesus estava no Getsêmani. Além disso, o evangelista Lucas também nos informa que João e Pedro foram as 2 pessoas encarregadas pelo Senhor Jesus de cuidar da preparação para a ceia da Páscoa ou da última ceia do Senhor. No momento da crucificação, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a tarefa de cuidar de Maria, sua mãe, após a ascensão de Jesus. João estava em Jerusalém na assembleia de cerca de 120 discípulos quando Matias foi escolhido por sorteio, e ele foi numerado com os outros 11 apóstolos. João estava presente no derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, que resultou em 3.000 pessoas sendo adicionadas à congregação naquele dia. Após a morte de Estevão pelas mãos dos judeus enfurecidos, grande perseguição surgiu contra a congregação em Jerusalém e os discípulos foram dispersos. Mas João, juntamente com os outros apóstolos, permaneceu em Jerusalém.
Avançando em idade, temos João, que testemunhou a crucificação, a ruína do majestoso templo e foi preso várias vezes, pois sua pregação converteu dezenas de pessoas ao cristianismo. Mas os doutores da lei estavam cada vez mais cheios de ódio contra João por sua fidelidade à causa de Cristo. Eles declararam que nada adiantaria contra os cristãos enquanto o testemunho de João soasse nos ouvidos do povo. Para que os milagres e ensinamentos de Jesus fossem esquecidos, a voz de João teria que ser silenciada. Assim como os outros apóstolos, João sofreu muitas perseguições durante sua vida por pregar a palavra de Deus. Por volta do ano 81 d.C., o imperador romano Domiciano surgiu e começou a exigir adoração à sua pessoa como se fosse Deus. Este foi o primeiro imperador de forma objetiva a perseguir os cristãos, pois aqueles que se recusassem a adorá-lo como Deus eram açoitados, presos e mortos. Domiciano provocou João a Roma para ser julgado por sua fé diante das autoridades. As virtudes do apóstolo foram manchadas por falsas testemunhas que o acusaram de ensinar heresias e ser um deus. Por essas acusações, João foi preso e condenado à morte. João foi levado ao centro do Coliseu, onde centenas de pessoas aguardavam sua execução. Ele foi jogado em uma caldeira de óleo fervente, mas o Senhor preservou a vida de seu fiel servo, e nenhum fio de seu cabelo foi queimado, da mesma forma que ele preservou as vidas dos 3 hebreus na fornalha ardente. Naquele momento, a multidão se ajoelhou e deu glória a Deus. O imperador Domiciano, surpreso pelo grande milagre, não ousou fazer uma segunda tentativa de tirar a vida de João. A mão da execução caiu novamente sobre o apóstolo, e por decreto do imperador, João foi banido para a ilha de Patmos, condenado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Alguns historiadores argumentam que Patmos era uma ilha-prisão sob o domínio do Império Romano, e apenas os prisioneiros mais perigosos eram enviados para lá. Nesse caso, ainda serviria como um tipo de prisão de segurança máxima. Na época, os prisioneiros na ilha de Patmos eram obrigados a trabalhar exaustivamente até morrerem. Os inimigos de João pensaram que sua influência não teria mais significado e que ele morreria por privação, trabalho forçado e sofrimento. Mas para o servo de Deus, sua morada solitária tornou-se a porta do céu. João tinha a companhia de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos celestiais. Deles ele recebeu instruções para transmitir às igrejas para todo o tempo futuro. Após a morte do imperador Domiciano, João conseguiu deixar a ilha de Patmos e viajar de volta para Éfeso, onde pregou até morrer de causas naturais. Alguns escritores afirmam que o apóstolo João morreu em uma idade tão avançada que em seus últimos dias ele precisava ser levado às reuniões cristãs. A atenção de muitos pastores prega sobre esse milagre na caldeira de óleo fervente. Mas não há versículo bíblico que nos dê base para afirmar que João foi jogado na caldeira de óleo antes de ser levado para a ilha de Patmos. O que temos nesse caso é apenas a tradição dos chamados pais da igreja da época afirmando isso. A história de João nos fornece uma vida ilustrativa de como Deus pode usar trabalhadores idosos. João foi exilado para a ilha de Patmos quando muitos o consideravam um caniço quebrado. Seu tempo de serviço ao reino de Deus já havia passado. Embora banido das cenas de sua vida diária, ele não deixou de testemunhar a verdade. Mesmo em Patmos, ele fez amigos e, acima de tudo, ganhou almas para o reino de Deus. A sobrevivência miraculosa do apóstolo João explora a notável sobrevivência do apóstolo João, que foi supostamente jogado em uma caldeira de óleo fervente, mas emergiu ileso por intervenção divina. A narrativa se desenrola dentro do contexto da história bíblica, lançando luz sobre o papel significativo de João como um dos discípulos mais próximos de Jesus e seu compromisso contínuo com a fé cristã. 1. Identidade e papel de João. João, conhecido como o discípulo amado, foi um dos companheiros mais próximos de Jesus e autor de vários livros do Novo Testamento. Sua devoção inabalável a Cristo e profunda compreensão de seus ensinamentos
moldaram sua identidade como uma figura proeminente dentro da comunidade cristã primitiva. 2. A suposta provação. A tradição afirma que João enfrentou perseguição sob o decreto do imperador romano e foi sentenciado à morte sendo jogado em óleo fervente. No entanto, miraculosamente, ele emergiu ileso, demonstrando a proteção divina concedida a ele. 3. Intervenção divina. A narrativa enfatiza a crença na intervenção divina, pois a sobrevivência de João é atribuída à intervenção milagrosa de Deus, semelhante a relatos bíblicos de livramento miraculoso, como a história dos 3 hebreus na fornalha ardente. 4. Missão contínua de João. Após sua sobrevivência miraculosa, João foi banido para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações divinas e continuou a espalhar a mensagem do cristianismo até sua morte. O tema da sobrevivência miraculosa do apóstolo João encapsula a fé duradoura e a proteção divina que caracterizaram os mártires cristãos primitivos. A história de João serve como testemunho do poder da crença e do compromisso inabalável das pessoas com sua fé, mesmo diante da perseguição e adversidade. Através de sua jornada notável, João inspira os crentes a confiar na providência de Deus e permanecer firmes em sua devoção à fé cristã. Ao concluirmos nossa exploração da sobrevivência miraculosa de João, somos lembrados do poder duradouro da fé e da providência de Deus diante da adversidade. A história de João serve como um farol de esperança, inspirando-nos a confiar na proteção e orientação infalíveis do Senhor, mesmo nas circunstâncias mais assustadoras. Que seu exemplo nos encoraje a caminhar na fé, sabendo que com Deus todas as coisas são possíveis. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada esclarecedora pelas páginas das Escrituras. Até a próxima vez, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, guiando-o em seu próprio caminho de fé e descoberta. E você, tem falado sobre o Senhor Jesus para as pessoas ao seu redor? Até agora, o Senhor nos ajudou a ser colaboradores. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe este canal, pois tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor abençoe.